Minha colega de quarto tóxica se acostumou a me dar ordens, então eu a deixei sem aviso prévio. Eu morava com meus pais e meu irmão. Quando meu pai faleceu, minha mãe e meu irmão decidiram se mudar para outro estado. Eles me deixaram um aviso de última hora e nem me convidaram para ir com eles. Sem outra opção, tive de procurar minha própria casa. Não podia pagar o aluguel sozinha e só me restava uma semana da minha casa atual. Então, pedi à minha melhor amiga para ser minha colega de quarto. Ela estava alugando um quarto de uma senhora idosa que batia à sua porta no meio da noite para mandá-la apagar as luzes. Em resumo, uma louca dos infernos. Sem hesitar, ela concordou e conseguimos nosso apartamento. Eu tive que caçar, limpar, decorar e estocar comida e suprimentos para a casa. Tudo o que ela tinha de fazer era se mudar. Senti que estava em dívida com ela por ter me salvado de ficar sem teto, então nem discuti quando ela me disse que queria um quarto maior, quase 2 vezes maior que o meu. Sua única preocupação era o aluguel. Ela já havia pago $800 pelo quarto por 3 anos e disse que era um valor acessível. Concordei que, como o aluguel era de $2.200, ela pagaria $1.000 e eu $1.200. Mesmo que eu ficasse com o quarto menor, para que não fosse muito pesado para ela. Também concordamos em pagar metade e metade de todas as contas. Temos apenas uma vaga de estacionamento designada, e eu até concordei que ela estacionasse ali enquanto eu estacionava a 3 quadras de distância. Nem uma semana depois, ela já está reclamando da aparência de classe baixa do apartamento. Eu não disse nada. Os meses se passaram e a situação continuou piorando. Ela nunca lava a louça, nunca leva o lixo para fora, nunca limpa a casa, mas tem a audácia de insultar e reclamar do nosso apartamento. Ela sempre zombava da nossa casa para os amigos, mesmo quando não comprava um único móvel, nunca decorava nem limpava. Como não gosto de confrontos, mantive minha boca fechada. Ela também acabou não pagando metade das nossas contas porque, em sua defesa, ela já está pagando a TV a cabo e o Wi-Fi, que custam cerca de $70 por mês. Eu ainda tenho que pagar $320 por mês pelas nossas contas de serviços públicos, mas foi aí que eu disse que não dava mais. Ela comprou um carro de luxo novinho em folha. Ela me perguntou se poderíamos pegar carona, já que nosso trabalho fica literalmente do outro lado da rua. Eu não queria concordar com isso, então disse a ela que pensaria no assunto. Faço muitas coisas antes de ir para o trabalho e não gostaria de perder esse tempo para mim porque teria de levar em conta a agenda dela. Um dia depois de falar sobre isso, ela me disse que deixou o carro no trabalho porque não queria danificá-lo e aumentar a quilometragem, e que o levaria para casa todo fim de semana. Ela automaticamente presumiu que eu a levaria para o trabalho. Eu, sem querer ser um idiota, a levei para o trabalho. Como gosto de agradar as pessoas, não consegui dizer não e isso se tornou uma coisa cotidiana. Além disso, ela me disse que dirigiria meu carro, pois ser passageira a deixa com sono. Ela dirige meu carro de forma tão imprudente e sempre insulta meu carro. No início, eu não disse nada sobre isso, mas depois de ter que pagar vários reparos no carro, eu disse a ela para ter mais cuidado com o meu carro da maneira mais gentil possível. Até mencionei o fato de que o carro é muito sentimental para mim, pois meu pai o presenteou meses antes de morrer. Foi a última coisa que fiz. A única coisa que meu pai me deixou há alguns dias. Ela me disse que tínhamos que sair mais cedo porque ela tinha uma consulta de manicure antes de irmos para o trabalho. Eu disse a ela para trazer o carro para casa e ela recusou. Eu lhe disse que tinha algo a fazer com minha namorada naquela manhã e que não poderia ir com ela. Ela ainda recusou e eu me comprometi como sempre faço. Eu não sabia que ia demorar muito para ela terminar. Chegamos ao trabalho com 1 hora de atraso e eu disse a ela que ficaria no trabalho 1 hora a mais do que o normal para cumprir minhas horas. Mais tarde naquela noite, ela me enviou uma mensagem perguntando onde eu estava, ao que respondi que estava completando minhas 8 horas. E ela respondeu: "Você gosta de dificultar as coisas para mim, como antes." Eu não respondi nada. Quando estávamos voltando para casa naquela noite, percebi que ela estava irritada. Ela estava dirigindo meu carro de forma muito mais imprudente do que o normal e, intencionalmente, passou por cima de um buraco enorme, fazendo com que o escapamento do meu carro quebrasse. Ela simplesmente riu da situação. Esse foi o meu ponto de ruptura. Fiquei quieto, mandei uma mensagem para alguns amigos, dei a eles a chave do meu apartamento e pedi que me ajudassem a transportar minhas coisas enquanto eu e minha colega de quarto estávamos no trabalho. No mesmo dia, pedi demissão do emprego e saí mais cedo sem avisá-la sobre meus planos, bloqueei seu número e fui morar com meus outros amigos. Eles me disseram que estavam felizes por eu finalmente ter me afastado daquela mulher tóxica. A minha amiga usou-me como isca para um rapaz de quem não me disse que gostava. Tornou óbvio que não me tinha em grande conta. Depois, ficou chocada quando eu comecei a sair com um rapaz aos 18 anos. Eu tinha acabado o ensino médio havia cerca de 1 ano quando comecei a trabalhar num restaurante numa comunidade muito mais rica do que aquela em que tinha crescido. Comecei como anfitriã e depois fui promovida a garçonete. Passado algum tempo, comecei a criar laços com uma rapariga, Gretchen, de 18 anos, que era anfitriã. Ela contava comigo para desabafar e partilhar todos os seus problemas com os pais, que não eram simpáticos e só se preocupavam com dinheiro e status social.
Também comecei a ouvir que ela estava a ter problemas com intrigas no seu grupo de amigos, muitos dos quais também trabalhavam no restaurante. O restaurante era um ponto de encontro para muitos jovens da região. Eu sentia pena dela, mas também gostava do seu senso de humor e intelecto, e partilhávamos muitos gostos semelhantes em música e estilo, pelo que nos tornamos boas amigas. Em certo momento, ela apresentou-me a um rapaz, Chris, de 18 anos, que ela conhecia. Nós dois tivemos conexão imediata e pude perceber que ele estava muito interessado em mim. Ele começou a frequentar muito o restaurante, sentando na minha área, e um dia, quando a Gretchen não estava lá, pediu o meu número. Parecia que os amigos que eu sempre quisera estavam finalmente se unindo, como se a minha vida estivesse prestes a decolar. Todas essas pessoas viviam em mansões enormes e luxuosas com seus pais, numa cidade abastada, dirigindo carros de luxo que seus pais deram a eles, enquanto eu voltava sorrateiramente para o meu Honda velho, que estacionava escondido, e dirigia até a casinha da minha família na cidade operária, com suas picapes enferrujadas sobre blocos de cimento nos quintais das pessoas. Eu me sentia uma estranha em ambos os mundos. Eu era um pouco mais velha que alguns dos meus novos amigos, já que estava um ano depois do ensino médio, enquanto a maioria deles acabará de se formar, mas me sentia mundos menos sofisticada do que eles pareciam ser. Não entendia bem por que ela estava tão ansiosa para nos apresentar. Por que não o queria para ela? Ele era muito bonito. Só mais tarde, em retrospecto, olhando para o jeito que ela nos apresentou, percebi que estava me usando para traí-lo ao restaurante. Então, eu e ele começamos a nos encontrar às escondidas. No começo, não entendia por que ele queria tanto sigilo, mas admito que ele era 10 vezes mais atraente que qualquer cara com quem eu já tinha saído, e me deixei levar por um relacionamento mais físico. Ele pediu para eu não contar para Gretchen porque notou que ela estava interessada nele, e embora eu achasse aquilo bobagem já que ela claramente não tinha mais nenhum sentimento romântico por ele depois de nos apresentar, concordei relutantemente. Não foi o meu momento de maior orgulho. A Gretchen e eu começamos a sair mais e nos tornamos melhores amigas. Passávamos todos os momentos livres juntas. Meu caso secreto com o Chris parecia cada vez mais enganoso, então esfriei as coisas com ele um pouco. Mas eu era jovem e não sabia lidar com aquela situação, e tenho certeza que fiz tudo errado. Achava que estava começando a me apaixonar pelo Chris, mas não gostava de ser um caso às escondidas, então continuei meio que às escondidas. Admito que não foi inteligente. Foi bom por um tempo. Depois de um tempo, consegui emprego em outro restaurante, já que tinha muito drama naquele e eu podia ganhar mais dinheiro nesse novo lugar e queria ir para a faculdade. Mas continuei saindo com as pessoas que conheci no primeiro restaurante. Um dia, a Gretchen e eu fomos fazer compras de Natal no shopping e paramos para almoçar. Foi aí que vi acidentalmente sua lista de presentes. À medida que ela conferia, tinha valores altos em dólares próximos aos nomes de todas aquelas pessoas de status elevado, ricas e descoladas, que de repente percebi que ela estava desesperada para ser amiga. $100 aqui, 200 ali, e depois tinha o meu nome, supostamente a melhor amiga dela, com $5 ao lado. Isso fez meu coração afundar imediatamente. Não ligo para presentes caros, mas aquilo me fez perceber o quão pouco ela me valorizava, com um cifrão para provar. Ninguém me deve nada, mas eu já tinha gasto mais de $50 no presente de Natal dela e me senti uma idiota, percebendo que não éramos realmente melhores amigas e que ela me via como alguém para passar o tempo até aparecer algo melhor. Entre os nomes das pessoas valiosas que ela estava desesperada para ser amiga, e pela qual estava disposta a gastar todo o dinheiro dos pais para conquistar, estava o Chris, o garoto que ela me apresentou e com quem eu estava saindo. Ela tinha $200 ao lado do nome dele, e eu comecei a me sentir enjoada. Não disse nada a ela, já que provavelmente não deveria ter olhado a lista, pois não era para meus olhos, mas depois algo aconteceu que realmente me fez ferver de raiva. Ela começou a me dizer o quanto estava apaixonada pelo Chris, que tinha certeza que ele era sua alma gêmea, que pensava nele o dia todo, todos os dias. Se ela tivesse dito mesmo uma fração disso quando me apresentou a ele, não teria jeito de eu ficar com o cara. De repente, senti todas as emoções rodopiando ao mesmo tempo. Por que ela escondeu essa informação de mim e por que estava me contando isso agora? Comecei a perceber que ela estava me usando para mantê-lo por perto. Então, ela começou a falar sem parar sobre como passou a noite inteira ao telefone com ele na noite anterior, o que eu sabia ser mentira porque ele estava comigo. Fiquei sentada ali, fervendo de raiva e começando a odiá-la, e finalmente interrompi dizendo, nada disso é verdade. Ele não estava ao telefone com você ontem à noite. Ela ficou com uma expressão no rosto que nunca vou esquecer. A expressão instantânea de saber e estar ciente de que não apenas eu tinha pegado ela na mentira delirante fantasia, mas também de saber o porquê de eu saber o que ele tinha feito na noite anterior. Ela ficou sentada ali me encarando. Saboreei a expressão de ódio e traição que tomou o rosto dela. Retribuí na mesma moeda. Dava para ver que ela nunca esperava que eu, uma idiota insignificante, a traísse desse jeito. Eu deveria ser apenas o cachorrinho dela, sempre presente para ela, mas sem necessidades ou desejos próprios. Ela contou para todo mundo do restaurante que eu era uma vadia malévola e traidora roubadora de homens, e todos os meus amigos daquele trabalho pararam de falar comigo. Mas sabe de uma coisa?
Que se dane ela e que se dane eles.